E aí pessoal, tudo bom? Sou Ralph Gomes e hoje estamos mais uma vez aqui no canal Pare para Pensar. Hoje eu queria falar aqui sobre comédia, né? Sobre comédia e sobre censura, porque ultimamente, né, nós temos visto muito mimimi, né? Nós temos visto muitas pessoas sendo censuradas simplesmente por fazer humor, né? Simplesmente por ver o lado engraçado das coisas trágicas, né? Porque toda comédia é feita em cima da tragédia, toda ela, né? Pode observar, todo humor é feito em cima do ridículo, todo humor é uma crítica, todo humor, toda comédia, toda piada parte da tragédia. Eu nunca me esqueço de um filme, né? Um filme que eu não me recordo o nome, mas que começava da seguinte forma. Começava na pré-história, né? Eu não lembro, sinceramente, qual é o nome desse filme, mas ele vem passando por vários períodos da história, né? E é um filme, é uma paródia, né? É um filme que ironiza a história humana, né? E tá lá na pré-história, tem um cara tentando divertir os filhos, né? Assim, um bando de crianças, né? Deve ser filhos dele. E aí ele pula, ele dança, e as crianças não acham graça, né? Ele fica fazendo um monte de palhaçada, né? Tentando fazer as crianças rirem, né? E as crianças totalmente fechadas, né? Sem achar graça daquilo ali, entediadas, né? Aí de repente me aparece um Tiranossauro Rex, né? E devora o cara, e as crianças morrem de rir. Com o cara sendo devorado por um Tiranossauro. É assim, né? É pra mostrar que a gente ri de coisas trágicas. Você vê a figura do palhaço, né? A figura do palhaço, na realidade todo palhaço é triste, né? O palhaço é uma figura socialmente não enquadrada, né? O palhaço é aquela figura que tem uma deficiência intelectual, se veste todo esquisito, né? Socialmente inadequado, né? E as pessoas riem, as pessoas acham graça dessa figura patética que é o palhaço, né? O palhaço leva torta na cara, leva chute na bunda, cai. Todo mundo ri, né? Então tinha que proibir os circos, né? Já que não se pode fazer piada com a deficiência intelectual das pessoas. Estou falando hoje aqui, né, no humor negro, que sempre foi uma classe de humor politicamente incorreta, né? Se é que existe humor politicamente correto, porque, como eu falei, o humor é feito em cima da tragédia, o humor é feito, né, a comédia é feita em cima do ridículo do ser humano, dos erros, né, do ser humano. Então se pode fazer humor negro a respeito praticamente de tudo, né? Mas hoje está acontecendo aí na nossa sociedade um retrocesso, né? Onde você não pode falar isso, você não pode falar aquilo. E o Léo Lins, que é para mim um dos melhores comediantes que eu já vi, né? Assim, de stand-up comedy. Cara, é muito foda, né? Cara, é muito foda, mas ele é o humor ácido, é o humor negro. Quem já tem uma certa idade, né? Eu, pelo menos com 53 anos, né? Quem tá nessa faixa etária conhece a antiga revista Mad. O próprio nome da revista é o quê? É louco, né? Loucura. A revista Mad ela fazia paródia de tudo, entende? E era muito engraçado essa revista, né? Na época das revistas, né? Tinha muito quadrinho de humor. Então se brincava com velório, se fazia paródia de filmes, se brincava até com a deficiência das pessoas, tudo isso, né?
era possível se fazer comédia, porque tudo existe o lado engraçado. Eu acho que verdadeiro preconceito é você não poder fazer piada, né? Verdadeiro preconceito é uma raça achar que é especial. Isso é o verdadeiro preconceito. Né? E o Léo Lins, ele foi condenado a 8 anos de prisão, né? Claro que eu acho que ele está recorrendo em liberdade, que é um absurdo, isso é desproporcional, condenar uma pessoa por fazer piada, né? Porque o humor dele é humor negro. Então, como ele mesmo diz, né? O próprio Léo Lins diz, para você fazer humor, você tem que conseguir ter um distanciamento, né, daquela tragédia, para que você possa, de fora, né, de longe, olhar e rir dos aspectos engraçados que muitas das vezes existem na tragédia. Como eu falei, o Léo Lins foi condenado a 8 anos, cara. Olha, é absurdo total. Sabe por que ele foi condenado? Ele foi condenado porque ele fez piada com escravidão, foi condenado porque fez piada com o Holocausto, que são eventos históricos, né? Você fazer uma piada com a escravidão é a mesma coisa que você fazer piada com qualquer outro evento histórico. Com a ida do homem à lua, você pode fazer piada, né, até com o tsunami, né? Você pode fazer piada com a religião, como tem o Porta dos Fundos aí que faz as partes ridículas da religião, né? As partes que é para rir mesmo, né? Mas a religião tem muita crueldade, muita matança, né? E aí se faz uma crítica através do humor. Porta dos Fundos, como eu citei, né? Ironiza direto a questão religiosa. Você vai fazer o quê? Você vai proibir? Você vai botar mordaça na boca dos caras? Então, como eu costumo dizer, cara, tudo tem um contexto. Tudo tem um contexto. Uma coisa é ofender. Ofender, você está se direcionando a uma pessoa específica. Você está humilhando, né? Isso não tem nada de engraçado. Agora, fazer humor com situações genéricas, né? A escravidão não se refere só aos negros. A escravidão, né? Haviam brancos, filhos de negros, que nasciam escravos. E aí? Né? Existia escravidão no Egito antigo. Não tinha nada a ver com os negros. Não tinha nada a ver com essa questão aqui da escravidão no Brasil, né? A escravidão na Europa. Então, a escravidão em várias épocas da humanidade, praticamente na Grécia, né? A escravidão era parte da história da humanidade, né? A liberdade é uma coisa recente. A liberdade sempre foi das elites. E a gente pode tirar muita graça disso tudo, pô. É você conseguir ver o lado engraçado na coisa trágica. Isso não tem nada a ver com os negros. Isso não tem nada a ver com... sabe, não existe mais escravidão há séculos, sabe? Os negros ainda estão se vinculando a isso, a escravidão. Ai, porque se falar de escravidão tá falando de mim, dos meus antepassados. Caralho, essa porra já passou, cara. É igualzinho a situação dos judeus em relação ao Holocausto. Cara, não tinha só judeu perseguido pelo nazismo, não. Tinham muitas outras classes, né? Qualquer classe que não fosse ariana, que não fosse, né, considerada alemã, de raça pura, era perseguido, né? Imigrantes, né? Indianos, perseguidos. Orientais, ciganos, negros. Todos eles foram perseguidos durante o período do nazismo. Tanto é que até hoje, né, os neonazistas atacam nordestinos, atacam negros, atacam judeus, atacam minorias, homossexuais. Tudo isso era motivo de perseguição, né? Até os indianos, né, eram perseguidos na Alemanha nazista. E aí os judeus se colocaram como uma classe especial, né? Já não se pode mais fazer brincadeira sobre o Holocausto, piada. Cara, já acabou, sabe? Já acabou. Os judeus já estão livres. Não existe mais Holocausto. Então a gente pode sim conseguir ver o lado engraçado de tudo. E eu vou citar alguns exemplos aqui, né? De que a comédia sempre foi feita em cima da tragédia. Tem aquela piada, né? Ai, quando é que o pobre sobe na vida? Quando o barraco explode. Não é engraçado, cara? É engraçado você imaginar a cena, né? Como eu falei, a antiga revista Mad brincava com tudo isso, né? Teve uma vez que eu vi a revista Mad, né? O enterro de um jogador de basquete, né? De um jogador de basquete. O nome é enterro, né? E no basquete tem as enterradas, né? Que é o cara conseguir jogar a bola lá no cesto, né? A enterrada. E aí, pô, tinha um quadrinho na antiga revista Mad, né? Dos jogadores de basquete lá que estavam fazendo o velório de um amigo. E aí eles pegavam, carregavam o caixão e jogavam o caixão assim na cova, né? Dando uma enterrada no caixão, jogando como se fosse uma bola, né? Cara, é engraçado
a morte. Não é engraçado o velório, não é engraçado. Porra, mas nessa parte aí ficou engraçado, cara. Os caras dando uma enterrada com o caixão do cara, né? Porra, entende, cara? A gente tem que rir das coisas que são trágicas. Senão, se você levar a vida só muito a sério, você enlouquece. E aí, como eu falei, o Léo Lins foi injustamente, né? Injustamente condenado. Eu acho que foi uma pena absurda. Eu acho que poderia se restringir, né, o canal dele no YouTube para menores de 18 anos, porque assiste quem quer, né? Vai num show de stand-up comedy quem quer. Eu gosto muito de humor negro, então, porra, se não tá gostando, cara, sai. Se você não gosta, sai. Agora, proibir, fazer censura, aí tá voltando, tá se atrasando, né? Tá se atrasando, cara. Porque se você não puder fazer piada, brincadeira com certos grupos, aí porque tá ofendendo, como eu falei, é muito diferente o contexto de ofensa de um contexto de piada, né? Quando você faz piada de tudo. Porra, não pode mais fazer piada de negro ou de preto, né? Eu já nem sei nem como é que chama essas pessoas, porque uma hora eles dizem que tem que chamar de negro, outra hora eles dizem que chama de preto. Se você chama preto dentro de um certo contexto, o cara se ofende, ele nega a própria cor dele, né? Que pra mim isso não é importante. O importante somos nós como seres humanos. Isso que é importante, sabe? Orientação sexual, cor, etnia, pra mim isso nada tem importância. Agora, porra, você não poder brincar, né? Brincar brincar, rir, né? Rir de você mesmo, né? Rir das suas próprias características engraçadas, né? Porra, nós somos um canal niilista, né? Nós somos um canal, temos esse traço forte de niilismo, mas não somos só niilistas. Niilista não é um movimento, niilismo não é uma classe, né? É uma constatação intelectual. Assim como o ateísmo também não é um movimento, não é uma classe dentro da sociedade, né? Ateísmo é só uma constatação, cara. De que deuses não existem, né? De que o sobrenatural não existe, que o sobrenatural é apenas o natural, cujas causas não se conhecem, né? Mas nós somos o canal niilista, mas nós também conseguimos quebrar o gelo, né? Nós também entramos um pouco na ronk pill, na brincadeira, para poder a coisa ficar mais leve, né? Tem gente aí falando que eu fico rindo de coisa séria, sabe? Até me estressei com um inscrito aí, que eu quero cagar regra no meu canal, né? Mas tem que parar de rir de coisas sérias, esse seu sorriso sarcástico, cagando regra, sabe? Esse é o meu jeito, eu não vou mudar meu jeito. Porque alguém tá chateadinho, alguém achou que eu tô sendo sarcástico. Muitas das vezes eu sou mesmo, sabe? Tem que rir de certas coisas que o ser humano faz, sabe? Imprudências, né? Como esse caso da garota que caiu lá no vulcão. Não foi só ela, tem um monte lá se arriscando aquela porra lá, né? Outros que ficam entrando dentro desses balões aí que não tem regulamentação nenhuma, né? Que a própria ANAC, né? A Agência Nacional de Aviação Civil, classifica o balonismo turístico no Brasil como de alto risco, né? É por conta e risco de quem entra naquilo ali. Porque não tem regulamentação. Só existe regulamentação para balonismo desportivo, né? Que é um cara altamente qualificado, que ele pega o balão e ele vai praticar esporte, né? Mas esse balonismo comercial de levar um monte de pessoas, isso aí não é regulamentado, né? Isso não sou eu que estou falando, é a ANAC, né? Caso vocês não saibam, todo mundo que entra no balão tem que assinar um termo de responsabilidade. Porque é um esporte de alto risco. Então é imprudência você levar seus familiares, seus filhos para voar de balão, né? Alto risco, paraquedismo alto risco, né? Tudo isso, né? A gente fala e a gente ri dessas situações que o ser humano muitas vezes se comporta como idiota. E é nessa hora que a gente ri, né? Fica engraçado realmente, né? Tem um lado trágico? Tem. Mas quem consegue se distanciar, quem não é bichinho fofinho, como a gente fala aqui, né? Quem consegue ter esse distanciamento romântico da coisa e conseguir olhar as coisas de fora com senso crítico, ela consegue até fazer piada em algumas situações. Porque não tem jeito, cara. A tragédia, muitas das vezes ela se torna cômica, né? Como eu falei, condenaram o Léo Lins porque ele fez piada com negros. Ou melhor, nem com negros, né? Fez piada com a escravidão, que é um evento histórico. Como é o nazismo, como é o holocausto. Ele também foi condenado porque fez piada do holocausto. Aí também foi condenado porque fez piada com os defeitos das pessoas. Caralho! Eu acabei de falar, né, no início do vídeo. O palhaço é alguém que tem uma deficiência intelectual. E as pessoas vão no circo para ver o palhaço fazer palhaçada, né?
uma pessoa com deficiência intelectual, uma pessoa socialmente inadequada. É o palhaço, né? Pode ser um autista, pode ser uma pessoa que tem deficiência mental mesmo, né? Ou atraso intelectual. Muitas vezes fica engraçado, cara. Existem situações com doente mental que são engraçadas. Fazer o quê? E aí o cara foi condenado por isso, né? Aí por brincar com a deficiência das pessoas. Ele não ofendeu ninguém. Eu já vi show de Léo Lins, onde as pessoas sobem no palco pra que ele faça piadas. E as pessoas riem delas mesmas, né? Sobe o gordinho, né? Sobe o magricelo, sobe o feio, o nerd, né? O cara que tem alguma deficiência, sobe lá para que o Léo Lins brinque, faça piada com a deficiência deles e com a inadequação social, né? Inadequação social deles. Porque são pessoas que estão bem resolvidas. Agora, cara, se alguém fica magoado, se alguém fica chateado, cara, simplesmente não vai no show, sabe? Isso não é crime. Você fazer um show de piadas, né? E de humor negro. Isso nunca foi crime. Aí falaram que é porque estava no YouTube. Cara, mas o YouTube também tem classificação etária. Entende? Os pais é que são responsáveis pelo que as crianças e os adolescentes veem no YouTube. Não é o YouTube que tem que se responsabilizar por isso. Sabe? Desde que esteja dentro da lei, né? Fazer comédia nunca foi crime. Fazer piada nunca foi crime. Circo, né? Olha só o que tem no circo. Tem anão. O que é um anão se tem alguém que tem uma deficiência física? Caso vocês não saibam, o nanismo é deficiência física. O anão tem várias limitações, né? O carro tem que ser adaptado, né? Muitos anões têm certas dificuldades, até mesmo de má formação, dificuldade de saúde, né? E todo mundo brinca com anão, né? Eu nunca vi alguém ser condenado porque fez piada com anão. O programa do Ratinho tem anão, o programa do Rodrigo Faro, os programas de televisão tudo exploram a deficiência das pessoas, porque o anão é engraçado, é pequenininho, né? Veste um anão de Pikachu, veste um anão de bebê, veste um anão de Homem-Aranha, pra fazer todo mundo rir do anão, né? E aí não é crime, né? Mas o Léo Lins foi condenado a 8 anos porque fez piada com a deficiência das pessoas. Ou fez piada com a doença. Caramba, cara. A comédia é feita em cima da tragédia, como eu falei, né? Vamos aqui então, né? Falar, já que não pode, já que o mundo tá cheio de mimimi, né? Já que as pessoas estão nessa hipocrisia de que aí não pode fazer piada com a deficiência das pessoas, não pode fazer piada com a pessoa que tem problema mental, não pode fazer piada com o negro, não pode fazer piada com o judeu. Ah, mas tem piada de português, né? Então é xenofobia? Não pode mais fazer piada de português? Isso é clássico dentro da comédia. Isso é clássico dentro das piadas, no universo das piadas. Então se não pode fazer piada com negro, também não pode fazer piada com loura, né? Coisa mais clássica que existe no reino das piadas, né, no mundo das piadas, é a piada da loura, loura burra, né? Aí não tem problema, né? Fazer piada com loura, né? Porque tá cheio de piada de loura. Tem uma piada, inclusive, que fala, né? Por que a loura não usa fone de ouvido? Ah, porque o som não se propaga no vácuo. Cara, não é engraçado? É engraçado. Eu tô sendo preconceituoso com todas as louras? Não, porque existe na sociedade esse estigma de que a mulher é bonita, né? A loura, às vezes com uma condição social boa, ela não precisa trabalhar, ela não precisa ser inteligente, né? Ela já tem tudo de bandeja, digamos assim, né? Existe esse estigma, mas são todas as louras que são assim? Não. Existem louras que são assim? Existem. Só vivem do visual, só vivem da beleza, né? E existem louras que são altamente inteligentes, né? Então, porra, tô fazendo uma piada de loura, tô ofendendo todas as louras? Claro que não, né? Fazendo uma piada de pobre, quando é que o pobre sobe na vida? Quando o barraco explode. Porra, cara, é engraçado. Entende? Tô sendo preconceituoso com os pobres? Não, pô. Tem muito pobre que corre atrás, tem muito pobre que deixa de ser pobre, né? Mas existe a tragédia, né? A tragédia na pobreza. Existe a tragédia na burrice. Existe a tragédia, sim, né? Nesses eventos aí, holocausto. Ninguém vai negar isso, né? Ninguém sem consciência. Mas você não pode ser proibido de fazer uma piada de humor negro. Piada com a deficiência das pessoas. Tem aquela piada que diz: por que a criança caiu do balanço? Resposta: porque tava sem os braços. Porra, entende, cara? Cara, sinto muito, me desculpe, uma pessoa caindo do balanço é engraçado, não tem jeito, né? Se você botar nessas videocassetadas aí, o que você mais vai ver é a gente se machucando. Gente caindo, inclusive crianças, né? Coisa que você pensa assim, caraca, deve ter se machucado muito, mas todo mundo ri. Se não, as pessoas não, se não fosse engraçado, não tava na hora do Zap, né? Passa um programa de televisão que é só vídeo cacetado, só gente se machucando.
Crianças, inclusive, levando bolada na cara, caindo, né? Tem uma situação de uma criança pequenininha vindo numa tirolesa, né? E quando ela chega lá no final da tirolesa, não sei que doideira é essa de botar uma criança de 4, 5 anos numa tirolesa, né? Porque o garoto, quando chega lá no final, né, da tirolesa, uma pessoa pega ele pelas pernas e ele solta as mãos e cai de cara no chão, pô. Com certeza se machucou. Porra, mas foi engraçado, cara. Foi engraçado. Então a comédia é feita em cima da tragédia. E aí, se você não pode fazer piada com a deficiência das pessoas, né? Então aquele filme Debi Lloyd tem que ser proibido. Olha só quanta hipocrisia, né? Olha o nome do filme, Debi Lloyd, que faz menção, né, a pessoas com deficiência intelectual. Debi Lloyd também era um nome antigo relacionado às pessoas que tinham síndrome de Down. Chamavam de mongoloide, né? Agora tem o filme Debi e Lloyd, Debi Lloyd. O que é Debi Lloyd se não é uma pessoa com deficiência intelectual? E aí todo mundo acha a graça do filme. Por que não proíbe o filme no Brasil? Tem que proibir o Debi Lloyd. Né? Porque o filme são dois amigos, né, que têm dificuldade intelectual. E que são ridículos, né? Que têm inadequação social. Eles provavelmente têm um nível de autismo, um nível de atraso intelectual, né? E os filmes exploram isso, né? E agora o Léo Lins não pode brincar com a deficiência intelectual das pessoas. Mas no filme tá lá, tá todo um sucesso mundial, Debi Lloyd, né? Todo mundo vê rir, né? Com o Jim Carrey. E aí o que acontece? Né? Tem uma cena no filme também, já que não pode brincar com a deficiência intelectual das pessoas ou com deficiência física, onde tem um garotinho cego e o Debi quer vender um passarinho pro garotinho cego. Só que esse passarinho, ele perde a cabeça. O que o Debi faz? O Debi sabe que o garoto é cego, né? Ele passa fita crepe na cabeça, cola a cabeça do passarinho e dá pro garoto, né? Em troca de dinheiro. Olha que crueldade. E o garotinho fica lá, passarinho lindo, passarinho lindo. O garoto cego com o passarinho morto que o Debi vendeu pra ele. Caramba, não tá fazendo piada em cima da deficiência visual da pessoa? Vamos falar em deficiência? Vamos pra Escolhendo o Professor Raimundo. Tinha que proibir Escolhendo o Professor Raimundo, caralho. Porque lá tem um cego, né? Um cego usando binóculo, né? Ele mesmo se zoa, o próprio cego se zoa. Porra, era um contexto de brincadeira. Não quer dizer que você tá desrespeitando as pessoas cegas, porque você tá fazendo piada com uma coisa que é trágica. Mas, porra, cara, é engraçado um cego usando binóculo, né? Escolhendo o Professor Raimundo. Passa aí, né? Tem na internet, tem no canal Viva para qualquer um assistir. Escolhendo o Professor Raimundo brinca com, por exemplo, a questão da mulher, né, que é gostosa e que o professor dá nota para ela, né? Por que o professor dá nota para ela? Porque tá comendo, né? Quer dizer que toda mulher gostosa é uma vadia? Toda mulher gostosa vai receber nota sem precisar estudar? Não, mas o filme, a Escolhendo o Professor Raimundo explora isso, né? Não pode fazer brincadeira com a deficiência das pessoas ou com a etnia das pessoas. Não pode discriminar. É discriminação, né? Porra, mas o próprio Chico Anísio, né, ele é nordestino. Era nordestino, né, já faleceu. Na Escolhendo do Professor Raimundo, a característica física dele é explorada, né? Porque tem um personagem lá que quando fala dele, né, fala Raimundo Nonato, cabeçudinho, baixinho, parecendo um ET. Brincadeira com o nordestino, com a característica física dos nordestinos. Tá lá na Escolha do Professor Raimundo. Tá lá um judeu. Não pode fazer piada com o judeu, mas tem um judeu na Escolha do Professor Raimundo. Né? Que ele, a Escolha do Professor Raimundo tenta passar, o programa tenta passar que ele só pensa em dinheiro. Que é uma brincadeira com os judeus, que os judeus, né, assim como os asiáticos, eles têm muita facilidade de ganhar dinheiro. Né? Você vê que aqui no Brasil tem muita pastelaria, né, de pessoal do Japão, da Coreia, vem pra cá e ficam ricos aqui, né? Judeus é a mesma coisa, dificilmente você vê um judeu pobre. Então é uma brincadeira, caralho, é discriminação? Não, pô, o contexto é de comédia. Na Escolhendo o Professor Raimundo tem também o judeu. Na Escolhendo o Professor Raimundo tem a bichinha, tem o seu peru, né? Tem aquela bicha louca, extravagante, né? Estereotipada, né? É o estereótipo do gay, a maioria dos gays não são assim, né? Afeminados, né? Aquela bicha louca. Mas a bicha louca sempre foi motivo de piada. Sempre foi engraçado, né? E na Escolha do Professor Raimundo tem também o Costinha, que fazia lá piada de bichinha. Piada do, né? Ironizando, brincando com as bichas. E aí? É preconceito? Então vamos tirar a Escolha do Professor Raimundo do ar, né? Vamos acabar com aquele filme Debi Lloyd, né? Que
É um filme que faz comédia. Vamos acabar com aquele outro filme. Já você não pode fazer piada com gordo, né? Você não pode brincar com gordo, chamado gordofobia. Tem um filme chamado O Amor é Cego, né? Onde o cara, ele simplesmente é hipnotizado e ele só vê o lado... Ele só vê o que as pessoas realmente são, né? Então o filme mostra uma mulher extremamente gorda, uma obesa mórbida, e o filme faz várias piadas sobre gordo, né? E mostra uma obesa mórbida, que ele, quando ele olha, ele vê uma garota linda. Por quê? Porque o coração dela é puro. Olha o que o filme faz. O filme associa beleza com caráter. E feiura com mau caráter. Olha só que preconceito, né? Isso é uma grande falha desse filme. Mas é um filme que as pessoas não encaram dessa forma. Todo mundo acha engraçado, né? O filme não tá proibido, nem vai ser, né? Assista isso não assistindo, né? O Amor é Cego. O cara se apaixona por uma obesa mórbida porque ele vê como ela é por dentro, a beleza interna dela. Então ela aparece para ele como uma super gata, né? Super gostosa, super maravilhosa. Os amigos dela, que são bons de coração, né? Aparecem como caras bonitos. E quem é ruim no filme aparece como feio, né? Mas que na realidade, na vida real é bonito. Então o filme faz associação de beleza com caráter, né? E feiura com mau caráter. Que não deixa de ser um preconceito. Mas é humor, caralho. O Amor é Cego, né? É uma brincadeira com gosto. Professor Aloprado. Professor Aloprado, né? É outro filme também, com Ed Murphy, que faz várias piadas de gordo, né? Tem o gordão, né? O obeso mórbido no filme, inclusive tem uma sequência hilária nesse filme, onde ele leva uma garota para apresentar para a família, né? A família também todo mundo gordo, né? E aquele banquete, né? E os gordos, tem um gordo, o pai dele, acho que é o pai dele, começa a peidar, né? E aí, porra, peidar no jantar, durante o jantar, né? Passando essa ideia de que os gordos peidam mais e tal, né? Um filme muito engraçado. Ninguém levou a mal o filme, né? Ninguém levou a mal o Professor Aloprado, né? E o sonho do cara gordão é ficar magrinho para poder conquistar a mulher que ele quer, né? A gostosa lá do filme. Então, é um filme com negros, né? A maioria do elenco é de negros, né? Ed Murphy e a família dele, e todo mundo gordo, né? E várias piadas sobre gordo sendo feitas ali. E aí? Não pode? Tem que proibir? Então vamos proibir essa porra toda, cara. Sabe? Isso é muita ignorância, isso é muita alienação. Nós estamos chegando num estado de coisas onde as pessoas estão querendo levar tudo muito a sério. Sabe? Tudo é ofensa. Cara, existe o contexto da ofensa, como eu falei inicialmente, existe o contexto da brincadeira, da zoação, né? Principalmente quando é uma coisa genérica, quando não é uma coisa direcionada a uma pessoa específica, né? Então você pode fazer piada com tudo, cara. Aí o cara é condenado, o Léo Lins condenado a 8 anos, enquanto tem tanta gente aí cometendo crime que é condenado a muito menos, né? Ou que não chega nem a ser preso, como no caso de menores. E o cara que tá fazendo piada, fazendo o trabalho dele, tem um público que gosta, tem um público que entende, tem um público muito mais esclarecido, né? Porque para também você entender o humor negro, você tem que ter uma inteligência mais avançada, né? Tem que ter cultura para você chegar a esse desapego, esse desprendimento de não levar tudo tão a sério, né? Nem a sua própria cão. Como eu falei, então, cara, não vai poder fazer piada de português, que é xenofobia. Não vai poder fazer piada de gordo, porque é gordofobia. Não vai poder fazer piada de gay, porque é homofobia. Porra, não pode fazer piada com negro ou com a escravidão, seja lá o que for, que é preconceito racial. Você não pode fazer piada, então, com a loura também, porque é preconceito. Porra, cara. Não pode fazer piada com anão, porque tá preconceito com a deficiência física da pessoa. Não pode fazer piada com cego, porque preconceito com a deficiência física. Caralho, então você não pode brincar com mais nada, né? Pode fazer piada de mais nada. Porque a piada, a comédia são feitas em cima da tragédia. Então eu queria fazer esse vídeo aqui, falar também, quase que eu esqueço, né? Seriado Chaves. Pra quem gosta aí, né? Pra quem acha o seriado Chaves. Fizeram agora até uma minissérie, né? Bem interessante. Uma minissérie não, é uma série, né? X-Pirito, né? Que é contando a história da criação, né? Do Chaves, lá do grande comediante, né? Que criou o Chaves, criou o Chapolin, né? Tem uma série agora mostrando, né? E o Chaves não pode ter uma coisa mais que teria que ser proibido do que o seriado Chaves. Porque, primeiro, né? O seriado Chaves é feito toda uma ironia em cima de uma vila de pessoas pobres, né? Então, você já tá tendo preconceito com pessoas pobres porque você tá fazendo piada com a tragédia, né? Cara, é o que eu falei, a comédia é feita em cima da tragédia. Pessoas pobres, naquele contexto fica engraçado, cara.
Entende? O que é o seu Madruga, se não um cara que não paga o aluguel, um cara que não trabalha, né? Cuida muito mal da filha, né? Ou seja, mas é engraçado a figura do cara que tá fugindo de pagar o aluguel. Ali tem gordofobia, que é o seu barriga. Olha o nome do cara, seu barriga. Um gordão, né? Obeso mórbido, que toda hora tem piada com o fato dele ser gordo. E o Nhonho, que é o filho dele, é a mesma coisa. Na escolinha que tem lá no Chaves também. O Nhonho toda hora zoado por ser gordo. Né? O Chaves passa fome. Chaves é uma tragédia aquilo ali. É uma criança praticamente sem teto, que vive morrendo de fome, porque é pobre, né? É uma tragédia. Mas não tem um lado engraçado? Chaves é engraçado. O Chaves é um garoto, inclusive, tão traumatizado que ele tem paralisias, né? Aquela coisa do piripaque que ele... E como é que se cura a paralisia do Chaves? Jogando água. Isso é engraçado, isso é trágico, cara. Não se cuida, não se trata de uma criança que tá com um problema neurológico jogando água na cara dela, né? Mas é engraçado. Entende? Então tem que proibir o seriado Chaves, né? Seriado Chaves, como eu falei, tem a brincadeira com o seu... Ó, brincadeira com o aspecto físico das pessoas. Dona Clotilde, que é uma senhora idosa, né? Agora vão falar o quê? Fazem piada com o idoso, é a chamada etariedade. A etariedade é preconceito com velho. Dona Clotilde, ela é uma pessoa idosa, né? É uma velha assim, meio solitária, e todo mundo chama ela de bruxa. Bruxa do 71. Dizem que ela tem pacto com o diabo, né? Só porque ela é feia e velha. E aí, etarismo? E aí, é preconceito com o aspecto físico das pessoas? É o que mais tem no Chaves, cara. Seu Linguiça, professor Linguiça. Ou o nome do cara, professor Girafales, que remete a uma girafa, porque o cara é grande, alto, desproporcional. E as pessoas, as crianças fazem piada o tempo inteiro pelo fato dele ser professor Linguiça, magrelo. Brincadeira com o aspecto físico das pessoas. E o Léo Lins foi condenado a 8 anos por fazer brincadeira com o aspecto físico das pessoas. Então tem que prender, né? Quem tá exibindo o seriado Chaves. Porque aquilo ali também, vou falar em violência infantil. Violência infantil é uma coisa legal? É uma coisa bonita? Não é. É trágico, né? Mas no seriado Chaves, seu Madruga, ele bate direto no Chaves, cascudo, que chega a doer na gente. Cascudão mesmo. Ele dá beliscões no Kiko, que ele chega a girar, cara. Girar o corpo pra beliscar o garoto. Isso é violência infantil, cara. Seu Madruga é um personagem super querido, né? Por todo mundo. Porque aquilo ali não é visto. Tem um episódio que a Chiquinha apanha tanto na bunda, que é a filha do seu Madruga, que ela tem que botar um travesseiro amarrado na bunda pra poder sentar. Isso é bonito? Espancar uma criança até ela ficar com a bunda tão lesionada, tão inflamada que ela tem que botar um travesseiro para sentar. Mas não é brincadeira, é comédia em cima da tragédia. Será que é tão difícil entender isso? Então tem que proibir o seriado Chaves, né? Tem que proibir a escolinha do professor Raimundo, né? Que tem ali o piada de bicha, piada de cego, piada sabe, de garota, mulher burra, tem piada de judeu, tem tudo ali, de piada de nordestino. Então vamos proibir essas porra toda. Proíbe a escolinha do professor Raimundo, proíbe aquele filme Debi Lloyd, né? Só o nome do filme já é uma ofensa. Pro mimimizada aí, só o filme Debi Lloyd, só o título já é uma ofensa, né? Pra quem tem filho especial, pra quem tem filho autista, tem que cancelar, tem que proibir o filme Debi Lloyd. Tem que proibir o filme dos gordos lá, né? Professor Aloprado, o outro filme dos gordos, O Amor é Cego, né? Tem que proibir a escolinha do Chaves, tudo isso aí tem que proibir. Tem que proibir circo, né? Porque faz piada em cima dos anões, que tem deficiência física. Tem que proibir todo esse programa aí, não pode ter mais anão nos programas. Anão vestido de Pikachu, anão vestido de bebê, né? Tudo para as pessoas rirem, né? Porque senão o anão também não tem praticamente com que se sustentar. Então vamos tirar os empregos dos anões, acabou esse negócio. Então, gente, é uma sociedade muito louca, né? É uma sociedade de esquizofrênicos. É uma sociedade onde um sistema judicial condena um grande stand-up comedy, um cara super inteligente, né? Porque ele faz humor negro. É fogo. Então vamos ficar por aqui. Tinha que fazer esse vídeo aqui para falar sobre isso. Foi um vídeo grande, né? Mas é um assunto realmente muito polêmico, né? Até onde você pode brincar? Não é melhor brincar, não é melhor fazer piada, não é pior rir de você, não é melhor rir de você mesmo do que você agir com violência, do que você ficar ofendendo as pessoas, de você ficar, né, com muita seriedade, uma seriedade que muitas das vezes é castradora, né, é moralista.
Porque o engraçado não vai deixar de ser engraçado. Sabe, você fingir que você não achou graça de uma situação trágica, né? Claro, a gente tem que respeitar a dor das pessoas, mas se você está colocando a coisa num tom de comédia, se você está colocando a coisa num tom de ironia, de brincadeira, né, no stand-up comedy ou num teatro, né, ou mesmo no YouTube, cara, tem que ver o contexto das coisas. Piada não é ofensa. Sabe? Piada é uma crítica, né? Mas as pessoas não entendem dessa forma, muitas pessoas não entendem dessa forma, né? É o mimimi atual. Então, ficar por aqui, um abraço a todos. Estamos juntos pela propagação do conhecimento e você não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, né? Clicando nesse ícone aqui, você já se inscreve automaticamente no nosso canal. Se inscrever, por favor, ative o sininho das notificações para estar recebendo as novidades dos vídeos. Se desejar, seja membro do nosso canal. Fui.